Para repercutir esses números da economia norte-americana, a gente conversa agora com a economista do ASA, Andressa Durão. Bom dia, Andressa, prazer ter você aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigado você. Andressa, queria começar tratando sobre esses dados de emprego, né? Foram criados, portanto, 54 mil empregos no setor privado, em comparação a 106 mil que tinham sido registrados em julho. E aí a gente tinha aqui um consenso da Market Watch que apontava para um número de uma criação de 75 mil novas vagas. A pergunta mais óbvia para a gente iniciar esse nosso bate-papo, o que aconteceu? Bom, eu acho que o ADP ele veio aí junto com uma outra leva de dados de mercado de trabalho confirmando uma desaceleração maior, né. Então, ali também no ADP a gente consegue ver um enfraquecimento claro, em agosto, enquanto em julho a gente teve uma aceleração bem forte, quando a gente teve uma desaceleração do payroll. Na verdade uma desaceleração não, né, porque se a gente pensar que o payroll na verdade de julho, ele veio mais fraco em relação às revisões de maio e junho, do que o dado de julho em si, então a gente pode tentar fazer alguma associação com, um ADP acelerando em julho, mas aí o ADP de agosto, ele vem com uma desaceleração forte. É um dado muito volátil, ele tinha caído antes, aí depois ele teve essa aceleração forte em julho e agora ele vem com uma desaceleração. Mas eu acho que o timing, junto com uma expectativa de um payroll ainda fraco amanhã, um JOLTS que veio fraco também, um ISM de serviços e da indústria que apesar de forte tem um componente de emprego ainda fraco. Acho que a narrativa de um mercado de trabalho mais enfraquecido, ela está ficando mais consolidada agora conforme todos os dados vão mostrando essa fraqueza. E aí eu acho que o ADP vai nessa linha também, mas como eu disse, é um dado muito volátil, pode ser que a gente tenha uma nova aceleração, quando olhar para os dados de setembro, então não sei muito bem se a gente acredita que esses dados sejam o início de uma fraqueza maior, ou só uma confirmação de que houve uma fraqueza nos meses passados. Eu acho que a gente está mais nessa ponta, tá. E aí é importante acrescentar também que essa fraqueza do ADP, ela foi bem disseminada quando a gente olha para os setores. Então você teve alguns setores ali que puxaram o emprego ainda para cima e que se não fossem eles, a gente teria um outro emprego negativo, no mês de agosto. Então, exceto o dado de julho que, como eu comentei, foi uma aceleração forte, olhando para uma média, a gente tem um dado fraco de emprego vindo do ADP também, além do payroll. Andressa, mas o que explica esse dado tão relevante, né, de criação de mais de 100 mil vagas de trabalho no mês de julho, em meio a essa série de dados mostrando esse arrefecimento? Eu queria entender, houve algum aspecto sazonal no mês de julho para que a gente acompanhasse esse registro de criação de mais de 100 mil vagas de emprego? Pode ter sido, a gente tem vários ruídos sazonais em várias pesquisas, então com o ADP não é diferente. No caso do payroll, o mês de julho, na verdade, o efeito sazonal foi para baixo, mas no caso do ADP você tem diferenças entre as pesquisas que podem levar a isso. Então, existe uma questão relacionada ao emprego especificamente no setor de lazer e hospitalidade, que explica um pouco mais essa diferença, e esse dado continuou forte também no mês de agosto, então foi o que puxou o mês de julho e continua influenciando o emprego para cima, mas, em agosto a gente conseguiu ver que outros setores fizeram uma pressão mais para baixo, então não contribuíram junto com essa parte de lazer e hospitalidade para um emprego mais alto, então acabou, tendo um efeito mais baixista. Tem uma parcela de sazonalidade sim, tanto segurando alguns dados em alguns meses para cima, quanto puxando para baixo, mas eu acho que olhando para uma média, como eu falei, a gente consegue tirar um pouco esses ruídos e enxergar uma desaceleração clara, nos últimos meses. Então eu acho que a gente para tentar evitar não só efeito sazonal, mas também de fator sazonal, né, mal calculado, mas também outros efeitos de clima, que aí afeta também, eh,
a diferença entre as pesquisas, porque as pesquisas são feitas em semanas de referência diferentes, então acaba que efeitos de catástrofes climáticas ou efeitos específicos de paralisações e demissões em setores específicos acabam afetando as pesquisas de forma diferente, por isso essa diferença também. E aí eu acho que olhar para uma média é melhor para a gente avaliar de fato como está a tendência do mercado de trabalho, que é o que importa no final. Andressa, tem um dado relevante trazido pela pesquisa que mostra que trabalhadores que permaneceram em seus postos de trabalho tiveram um aumento anual de 4,4%, enquanto aqueles que trocaram de emprego tiveram uma alta, né, um aumento de 7,1% dos seus ganhos. Queria entender se isso mostra exatamente essa incerteza do ponto de vista de manutenção dessas vagas e uma rotatividade maior desses empregados. E queria entender se a gente consegue fazer algum tipo de correlação com as políticas imigratórias impostas por Donald Trump. Consegue, a gente sabe, né, que tem setores específicos que têm mão de obra de imigrante, mas de forma mais proeminente. Então, eh, a gente pega ali setor de construção, a própria parte de lazer, de serviços, de viagens, são setores que contratam mais mão de obra imigrante. E aí quando você tem um efeito de menos oferta, você tem que aumentar o salário, né, para conseguir atrair, mão de obra. Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo o mercado de trabalho enfraquecido, a gente pode ter esse efeito de falta de oferta em alguns setores, e aí vão acabar impactando o resultado final. Então há sim uma tendência também de olhar para salários para entender, eh, o que que os dados do mercado de trabalho estão dizendo para a gente. Eles estão falando só de uma parte da demanda mais fraca ou eles também estão falando do enfraquecimento da oferta? E aí eu acho que é válido, a gente olhar por setores também para entender se o efeito imigração está afetando essa parte, porque aí no final, o que a política monetária vai fazer é olhar para esse balanço, né, entre a oferta e a demanda de mão de obra. E se a gente avaliar que no final, é um equilíbrio que possa ser talvez até inflacionário, aí a nossa avaliação sobre esses dados fracos de mercado de trabalho estaria completamente errada, como um resultado para a política monetária, diferente, né, do normal. Então é importante sim a gente olhar para essa questão dos salários e aí, avaliar se isso vai, ter um efeito inflacionário no final. Interessante essa leitura que você faz, Andressa, sobre esse incremento dos salários. E eu queria entender exatamente essa resiliência, principalmente da mão de obra mais qualificada, num primeiro momento, mas depois tentar correlacionar exatamente com esses dados. A gente tem, evidentemente, uma crise do ponto de vista de oferta de produtos e serviços por causa da política tarifária, me corrija se eu estiver errado. Também um destressamento ali da demanda exatamente por esse mercado de trabalho menos aquecido, mas eu queria entender exatamente esse balanço. Mercado mais desaquecido, mas alguns desses empregados ganhando mais. Como é que fica exatamente essa correlação do ponto de vista, aí sim, de uma pressão dos preços pelo lado da demanda, né? Não apenas pelo lado da oferta? Tá, quando eu falo da oferta, eu estava falando da oferta de Sim, sim, trabalho, sim, né, sim, primeiro. sim. E aí a gente tem, toda essa questão da imigração. A questão da imigração e o efeito dela para a inflação é muito complexo, porque depende muito da gente saber se esse trabalhador imigrante, ele é produtivo ou não, se ele aumenta a produtividade do país ou não. Isso foi uma discussão muito grande no ano passado, quando a gente teve no ano passado e no final do ano retrasado, quando a gente teve inclusive, uma inflação baixando e não tinha muita explicação do porquê. E a gente percebeu que havia um aumento da produtividade americana e não conseguia também explicar qual era o fator por trás daquilo. E aí, inclusive, a gente até foi uma das primeiras casas a avaliar que a inflação estava caindo, não porque o Fed estava com uma política monetária super apertada, porque senão a gente não teria um mercado de trabalho forte como a gente estava vendo e um PIB forte como a gente estava vendo. E aí a gente percebeu que a redução da inflação ali no final de 2023, ela estava acontecendo por conta de um aumento da produtividade. Aí, se esse aumento de produtividade
produtividade estava acontecendo por conta de imigração maior ou não, a gente não conseguia muito bem explicar, porque é um efeito muito complexo. E aí o que acontece? Agora, quando a gente está tendo o efeito contrário, que é de menos imigração, essa dúvida volta para a gente entender, né, qual é o impacto para a política monetária. E aí, o que a gente encontra, né, quando a gente imagina um cenário de menos imigrantes? Se a gente tiver eh, um mercado de trabalho sólido, de forma que as vagas vão continuar no mesmo número. Vamos dizer que você tenha uma economia girando com uma demanda parada, né, uma economia em equilíbrio com uma demanda, ainda forte, então você continua mantendo as suas vagas de emprego aberta, porque você tem que ter, mão de obra para dar conta daquela demanda. Se isso acontece e você tem menos imigrantes trabalhando, aí você vai ter que aumentar o salário dessa pessoa para você conseguir manter essas vagas preenchidas. E aí, dessa forma, a gente diria que é uma política inflacionária, porque os salários estão aumentando. Mas aí, se esse cara for um cara, produtivo, você não necessariamente teria esse efeito, porque se você aumenta a produtividade, no final você tem uma inflação mais baixa, então poderia haver um equilíbrio. Como a gente não tem certeza se a produtividade vem da imigração ou não, a gente ignora um pouco esse efeito produtividade nesse momento do imigrante, e aí sim, se você tem falta de mão de obra, mas você tem o mercado de trabalho ainda funcionando, esse efeito seria inflacionário. Então a gente não entra na parte se a mão de obra é mais produtiva ou menos produtiva que a média, se ela vai aumentar a produtividade ou não do país, não vamos entrar nessa parte, mas vamos ficar na parte de que se o mercado de trabalho se mantiver sólido, com as vagas de emprego abertas como deveria, numa economia rodando, você teria que aumentar o salário desse cara, esse cara iria consumir mais, no final seria um movimento inflacionário. Mas a gente acha que a gente está também caminhando para uma demanda menor do mercado de trabalho também. Então, como é um novo equilíbrio, ao mesmo tempo em que você tem os imigrantes caindo, então a oferta de mão de obra caindo, você também tem fechamento de vagas, ou deixar de ou seria não continuar acelerando o número de vagas que você, como se você tivesse em uma situação comum. Ou seja, o JOLTS de ontem, ele está mostrando para a gente que ao mesmo tempo em que você tem uma fraqueza do lado da oferta, você tem uma fraqueza do lado da demanda. Então, nesse sentido, não deveria haver aumento de salários e não deveria ser inflacionário por essa via. Agora, a via do imigrante, ser um cara que consome mais ou não do que a média da outra parte da população, também é um ponto para a inflação. Então, por exemplo, se esse imigrante, quando a gente tinha muito imigrante, então vamos voltar 2 anos atrás, ele estava trabalhando, ganhando o salário dele e consumindo em linha com o consumidor americano comum, antes desse movimento de imigração alta, ele mantinha uma inflação de demanda, né, uma demanda forte, num nível suficiente para manter aquela inflação ainda elevada. Agora, se ele é um cara que poupa mais, por exemplo, envia dinheiro para fora, como muitos mexicanos fazem, e não consome tanto, então ele é um cara que contribui para uma economia um pouco desinflacionária. E aí, quando esse cara sai, que é o caso que está acontecendo agora, quando esse net da imigração ele é menor, talvez a saída dele seja inflacionária. Então, além da questão do salário, caso a gente tenha uma falta de mão de obra, você também tem essa questão de como é o comportamento desse imigrante em relação ao consumo. Então, são muitas variáveis atuando ali para a gente entender se o resultado é inflacionário ou não. Para a gente aqui, a gente não considera que seja inflacionário. No final, a questão da imigração, a gente não considera que seja tão importante em termos de PIB, ou seja, o impacto dessa saída do imigrante da economia americana, ele não deveria ser muito inflacionário ou desinflacionário, em relação ao consumo, então a gente não conta com esse efeito, mas esse efeito que eu estou falando no mercado de trabalho é importante. Então é importante a gente avaliar se
a queda da oferta está acontecendo junto com a queda da demanda. E aí, consolidando essa narrativa, olhando para os dados da ponta, parece que está acontecendo. Então, se a gente tem uma desaceleração do emprego, que a gente consegue ver no ADP, consegue ver no payroll, e consegue ver na pesquisa da taxa de desemprego, caso ela mostre também uma piora, quando a gente olha para o JOLTS e vê uma diminuição das vagas de mercado de trabalho abertas, a gente pode dizer que a gente está indo para um novo equilíbrio. Então, se há um novo equilíbrio, ele não deveria ser inflacionário também e os salários não deveriam estar aumentando. Mas, como a gente tem algumas questões, específicas de setores, como a gente falou, é esperado que isso aconteça em alguns setores. Só que a média não deveria ser inflacionária. Então, pode acontecer, em alguns momentos, até esses setores encontrarem também um novo equilíbrio, ou seja, até a demanda bater nesses setores e fazer com que também os empresários não precisem contratar tantos funcionários, já que não vai ter demanda suficiente para isso, pode demorar um pouco. Então a gente pode ter um desequilíbrio ali num primeiro momento, mas a nossa cabeça aqui é que a gente está indo para um novo equilíbrio, tem um efeito de oferta para baixo e de demanda para baixo, e a gente não vai ser inflacionário pela via, imigração nesse momento. Acho que é isso. Muito interessante essa leitura, Andressa, e você citou exatamente essas particularidades setoriais. A gente teve, né, como você disse, expansão na área de lazer e hospitalidade, 50 mil novas vagas, construção com 16 mil de incremento, manufatura perdendo 7 mil postos, transporte e comércio também recuando em 17 mil, educação e saúde cortando também 12 mil vagas. Mas houve um incremento, isso eu queria tratar com você, de 15 mil empregos, novas vagas, no setor empresarial, em vagas empresariais. O que isso diz acerca exatamente dessa balança? Porque se a gente tem, por exemplo, um recuo em comércio, educação e saúde, eu queria entender, e a expansão, por exemplo, no setor, isso me impressionou, inclusive, de construção civil, por exemplo, né, com 16 mil novas vagas. Eu queria entender que tipo de relação a gente pode traçar aqui com esse crescimento, esse incremento de 15 mil novas vagas em empresas, né, em vagas de escritório. A gente não costuma olhar muito para o dado mensal, porque como eu disse, é um dado volátil, então você vai ter um crescimento de 15 mil, mas pode ser que no próximo mês você tenha uma queda. Então não necessariamente está indicando uma tendência ali específica para um setor, enquanto o outro está indo para o outro lado. Mas a nossa cabeça aqui não é de que a gente deveria começar a ver demissões, tá? A gente acha que o pior já passou. Então, isso tudo que eu falei, acho que explica um pouco o que está acontecendo ali mês de junho, julho, agosto, mas a gente não espera que isso continue acontecendo mais para o quarto trimestre do ano, por exemplo. Então, a ideia é que a gente continuasse vendo criações de vagas mesmo, só que são num ritmo mais baixo, porque como você tem menos oferta de mão de obra e também uma menor demanda, por mais que a gente não ache que vá para uma recessão, a gente acha que o PIB desacelera em relação aos anos anteriores, então é um mercado de trabalho um pouco mais frio, a gente ainda acha que é positivo. Então, não deveria estar realmente tendo tanto setor com demissão, que é algo que a gente está vendo ali no ADP, de alguns setores até que você citou. Então, a ideia da criação dessa parte de empresarial é o que está fazendo sentido na minha cabeça até, mais do que as demissões em vários outros setores. Eu acho que se esse dado estiver correto e a gente enxergar isso também no payroll, aí o buraco já é mais embaixo, porque se a gente começar a ver demissões nos próximos meses e em outras pesquisas, aí na verdade a gente vai estar indo para um caminho mais recessivo do que o que a gente está avaliando que seria uma desaceleração normal da economia. Agora, tentando fazer uma associação entre os setores, assim, eu diria que o que a gente viu de desaceleração da economia nessa primeira metade do ano, que é o que explica agora um mercado de trabalho mais fraco, foi uma atividade de serviços mais lenta. E aí, quando a gente tem um choque de incerteza, que na nossa visão foi o que aconteceu, você tem as pessoas parando de consumir serviços que não são necessidades, né?
Então você para de ir ao cinema, você para de consumir bens de luxo, talvez, mas como a gente está explicando uma desaceleração de serviços, aí entrando mais serviços, as pessoas param de ir muito a restaurantes, elas param de viajar. Então, num primeiro momento, você vê um movimento de consumo de serviços mais supérfluos, né. Então eu acho que faz sentido que a gente tenha uma desaceleração maior do emprego na parte de comércio, na parte de viagens, na parte de lazer e hospitalidade, e não na parte empresarial, que é algo que costuma continuar, funcionando até que de fato venha algo mais forte como uma recessão. Então acho que faz sentido a gente ver uma fraqueza maior nos dados mais relacionados a uma fraqueza no setor de serviços, que foi o que aconteceu, que foi que derrubou o consumo no primeiro semestre, do que em outros setores. Conversei com a Andressa Durão, economista do ASA, quem eu agradeço por bater esse papo com a gente, destrinchar o mercado de trabalho, os dados vindos dos Estados Unidos. Muito obrigado, Andressa. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.